Boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com o Jackson, um homem com uma trajetória maravilhosa. Né? Me conta, quem era o menino Jackson do Paraná? Nossa, Sandra, primeiro, Sandra, parabéns, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui. Jackson Naim foi um menino arteiro, falando aí para nossa cidade de Carlópolis, Paraná, né? Foi um menino manhoso, porque filho único, né? Filho único é tratado daquela forma, você já sabe como que é. Mas a nossa infância foi muito boa, a nossa juventude foi muito dançarino, sempre gostei de dançar e apoiar aí os nossos amigos que eu sempre estava junto. Então a gente sempre foi unido. Pegar jabuticaba, pular de quintal em quintal. Então a infância nossa foi muito boa. Eu creio que a gente é regrado aí de pós e contras, né? Tem pessoas que acham que a infância, que o moleque dá uma estilingada, que pula quintal, que vai lá, rouba manga, que rouba jabuticaba, mas ele tem uma trajetória. Nossa, e eu tive a minha, fui como básico em saúde, fui coroinha e a infância é essa. E deixa eu te falar, você sonhava em servir o exército? Sandra, não sei onde que você está puxando essas coisas aí. Ó. Olha, servir o exército é complicado eu falar dele, porque eu trabalhava na prefeitura da minha cidade e teve mais de 300 pessoas lá fazendo teste para ir para o exército. E simplesmente um soldado chegou em mim, colocou uma placa e a gente já fica pelado lá dentro, né? Todo mundo pelado. Sem roupa, de verdade? Sem roupa nenhuma. É o teste do exército quando vai lá, então... Nossa, claro fica todo mundo pelado? Deve ser algo constrangedor, né? Não é. Sério? Não é. Porque lá eles fica lá, de pelado que eu falo de cueca, né? Ah, tá. Fica de cueca lá e a gente fez. Quando ele colocou aquela placa, por isso que eu falo que eu sempre fui meio polêmico. Posso falar até para a câmera também. Fui meio polêmico. Eu perguntei, o que é isso? Não, você vai ser dispensado do exército. Eu tirei e falei, não, você devolve porque eu não fiz ainda o resto dos testes. Não, mas o prefeito e teu pai e tua mãe depende de você. E eu, como um bom filho de árabe, a gente tem uma explosão. E eu tive a minha explosão, porque desde os 14 anos eu estava treinando, correndo, para mim se preparar para aquele dia, porque eu queria servir o exército. Papai e mamãe nunca dependeram de mim. Eu dependia do meu pai e da minha mãe e trabalhava na prefeitura. Mas... Com 15 anos. Dispensaram. Queriam me dispensar. E eu briguei. Aí veio o capitão e falou, não, você vai ser dispensado. Falei, olha, vai para aquele lugar e sem saber quem eu estava xingando. Então eu falei assim, não, então se você passar nos testes, a gente vê. E devolveu. E assim foi. Passei, fui para o exército. Primeiro dia no exército, fui preso para encurtar a conversa. E eu tinha um cabelo muito grande. Já cortei antes de ir, porque eu já sabia. E olha, foi muito lindo. Então, quantos anos você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e meio e não, depois que eu estava lá, Tenente Coronel Hélio Hert Grande me bateu uma vontade, que daí eu sou casado hoje há 39 anos, e aí eu já não queria mais servir depois que eu estava lá. Depois de ser preso dentro do exército, fiquei lá e esse Tenente Coronel, ele queria que eu ficasse lá. Olha, Jackson, tanto é que eu fiz uma prova e passei em último lugar, porque 2 mais 2 eu colocava 50. Quem descobriu o Brasil, eu falo Pelé. Então eu errei tudo para não passar. O Tenente Coronel falou, não, você vai fazer, se você passar e tiver uma nota boa, você já vai assumir como sargento em outro lugar. E mesmo assim eu não quis ir. Daí, mas até hoje, soldados
uma vez, soldado sempre, né? À Então, disposição. amo a minha bandeira. Amo o Brasil, tá Brasil. certo. E me diz uma coisa, quando você veio para São Paulo, Jackson? 84 eu voltei para minha cidade e depois eu cheguei aqui no final de 84, quando eu me formei a técnico em contabilidade. Para mim sair de casa, meu pai já é falecido, que Deus o tenha, minha mãe, que Deus o tenha. Mas eu saí assim. Assim não, porque hoje eu tô bonito, mas eu saí com a roupa do corpo. Porque meu pai não... Pode emocionar, né? Porque meu pai não queria que eu saísse de casa. E ele também não me deixava trabalhar, porque eu tinha tudo. Ele era muito bem formado, graças a Deus. E eu saí, comprei a passagem, vim para São Paulo. Dei uma ligada para minha tia e falei, tia, estou em São Paulo. E foi assim, sem mala, sem nada. Cheguei em São Paulo, primeiro emprego, Cassino Royale, e a minha vida foi... Eu vi você, além do cassino, você trabalhou como garçom, como maître, trabalhou no Banco Itaú, restaurante, casa noturna, trabalhou na Globo, trabalhou no Mapping, gente, Caramba, você já tem Mapping, tudo, hein? Mapping, nossa, trabalhou no CEAGESP. Cara, você fez muita coisa. Trabalhou na PM, entregando merenda, cara, muita coisa. Como é que foi trabalhar no Mapping? Que saudade do Mapping, né? Nossa, muito. O Mapping, eu creio que na época ele era o principal nacional do Brasil. Só se falava em Mapping. E quem trabalhasse no Mapping, principalmente no caixa de venda à vista, ele não parava um minuto. Cara, eu ainda muito. tive o prazer de comprar no Mapping. De conhecer o de Mapping. conhecer o Mapping. A minha lista de casamento foi do Mapping. Hoje Cara, a gente vê. e assim, eu tive uma infância muito pobre. Para você ter ideia, só o Mapping aceitava cartão de crédito. A gente pegava o cartão de crédito da minha sogra para comprar comida no Mapping, porque a gente não tinha dinheiro para comprar comida no mercado, porque só era pagamento à vista. Tá, então assim, o Mapping ele teve, não só na minha vida, mas na vida de muitos brasileiros, uma Milhares. importância incrível. E lá no Mapping você também começou a fazer o social, que você me contou que lá você convivia também. Ali no Mapping era no centro e tinha muito morador de rua, né? Largo do Paissandu. Eu morava no Porto Seguro, juntamente também com um colega meu que hoje está muito bem, graças a Deus. Não vou falar o nome dele, né, mas ele está muito bem. E a gente morava ali no centro. Então, Porto Seguro, 21º andar, e eu ficava vendo as pessoas lá, tudo o que acontecia. Sandra, eu não sei se eu posso usar em falar isto, mas quando nós chegamos aqui, a vida tinha sim pessoas, moradores de rua, nós tínhamos sim dificuldades, tanto é que eu tive também, mas não está como hoje o mundo se encontra. Eu não vou falar São Paulo, mas o mundo, toda cidade nós temos aí esses problemas. Então eu sempre fui uma pessoa que eu descia, ficava conversando com as pessoas que se prostituíam, ficavam conversando com moradores de rua também. Então você tinha aquele contato. E isso desperta na gente, né? Eu não era casado ainda, e depois que eu saí de lá que eu fui me casar. Então é complicado, a vida é boa. Cara, e mesmo no Mapping você lavava prato para poder conseguir comer? Não, essa de lavar prato é assim. Eu creio que a gente passa dificuldade, como hoje todo mundo passa. Não adianta falar que não, você pode ganhar milhões, que o seu milhões, ele também tem a sua dificuldade. Como eu não tinha muitas condições, às vezes não recebia, antigamente você tinha assim, ó, recebe aqui e recebe lá. Então, os compromissos da gente. Então, chegou num determinado momento, Avenida São João, tem até música de ser, né? Avenida São João com Ipiranga. Então,
como eu não cozinhava no nosso apartamento, eu fui até um local, num bar, num restaurante, e queria fazer uma troca. Olha o nervosinho, né? E queria fazer uma troca. Falei, olha, eu não tenho dinheiro para ficar gastando todos os dias, trabalho no mapping, dei o meu crachá para a pessoa, eu só preciso comer e, se for possível, eu lavo os pratos depois aí, termino, porque durante o dia eu não trabalho, só trabalho à noite. E assim eu fiz um dia. Comi e lavei o prato um dia. O resto dos 25 dias, eu só comia e ia embora. O dono não quis mais que eu lavasse prato. Eu lavei um dia. No final, quando eu fui pagar, eu falo que a honestidade, ela não tem limite. Você tem que ser sincero. Sim, sim, não, não, e mentir, não. Caramba, ele só falou para mim, você não precisa pagar mais nada. Porque a sua verdade que você contou aqui, de não ter dinheiro, isso você vai levar para a tua vida. Se eu conheço o rapaz, eu não conheço. Então, Deus coloca anjos na nossa vida. Eu poderia estar usando muitas coisas erradas, fazendo coisas erradas, mas o que papai e mamãe ensinou, eu acho que eu levei isso, né? E por isso que eu defendo algumas situações. Fui mandado embora da Rede Globo, você não me perguntou, mas já estou completando isso, simplesmente porque eu saía de lá, de cima, que eu era garçom, e iria sentar com os moradores de rua ali na Paulista, tem o Trianon embaixo, e eu sentava junto com eles e comia minha marmita junto com eles. Um gerente, Sérgio, que também depois de um mês foi mandado embora, eu posso falar o nome dele, porque eu já nem lembro mais dele, ele também foi mandado embora, mas eu joguei a bandeja de café na cara dele, porque ele me proibiu de comer a marmita com as pessoas que não estavam qualificadas a mim. É um absurdo. Muito triste, né? Muito triste, e a gente ouve isso hoje. As pessoas são invisíveis. Eu costumo dizer isso. Quando você é rico, famoso, bonito, artista, youtuber, instagramável, você tem visibilidade, todo mundo te paquera, todo mundo te bajula. Quando você é idoso, puxa o saco, velho, puxa o saco. Quando você é idoso, quando você é velho, quando você é pobre, quando você é feio, você é uma pessoa invisível à sociedade. Uma coisa muito triste, né? E me diz uma coisa, você também foi contador, né? Também. Lá, minha professora também, meus professores lá, minha querida Baixinha, né? Concomitantemente, né, Baixinha? Eu gosto de lembrar dos meus professores porque isso é bom. Hoje eu tenho meu CRC, mas não está ativo, eu encerrei por motivos também que a gente tem que estar sempre reciclando. Tudo na vida você tem que estar renovando, você tem que estar aprendendo. E a contabilidade, ela é linda. Eu também sou técnica contábil. A contabilidade, ela é linda. Eu falo que hoje, para ser contador, o cara chega lá e fala assim, eu vou pagar R$20 para o cara fazer meu imposto de renda. Eu tenho uma empresa, mas eu levo a banho-maria. A desvalorização da profissão, errado, né? É muito. Muito. O Brasil depende da contabilidade. Sim, com certeza. Acho que não, mas depende. Qualquer empresa depende. Não pode ser MEI, não precisa... a tua vida, pessoa física, é difícil. Me diz uma coisa, você tem uma coisa muito grande com as pessoas que têm deficiência, né? Me conta como é que isso nasceu. Sandra, meu filho... ele é pessoa com deficiência. E junto com isso,
Imagine você com 22 anos, 23 anos, tua esposa é igual, somos da mesma idade, você saber que ela está grávida e a última semana, 2 semanas, você saber que vem 2. Ele é gêmeos. Johnny. Caramba, é emoção demais, né, Sandra? Johnny e James. E hoje eu tô com 2 netos. Quando meu filho foi para nascer, eu trabalhava em muitos empregos, em 3 empregos. Trabalhei no Clydes aqui também. E a minha vida era muito trabalho. Então, quando estourou... Para sustentar a família. Para sustentar a família. Quando a minha esposa falou que estourou a bolsa, eu estava em casa. E eu subi da onde eu estava, na Casa Verde, até a Avenida Imirim. Falo sem medo que hoje foi um erro médico. Quando eu cheguei no hospital, a Madre, que é o hospital lá do Imirim, lá em cima, chegou e falou assim: tudo bem, meu filho? Quem que você quer que viva? A tua esposa ou os teus filhos? Você disse os 2. Não, eu não disse nada. Eu grudei no pescoço dela, graças a Deus eu não consegui alcançar, ela sendo uma madre. Puxei e não consegui pegá-la. Minha esposa, nós passamos por 5 hospitais. Eu sentei na beira, na frente de uma avenida, sentei no chão, carro para lá, carro para cá, carro para lá, carro para cá, e eu ficando imaginando quem pode me ajudar e como que eu vou tirar meu filho daqui. Peguei o padrinho dele, que agora já é falecido, desci correndo de novo, voltei com ele de novo, pegamos lá, depois de passar por 5 lugares, ia e voltava, pegamos ele, não pegamos um farol fechado. Lá da Casa Verde, lá da onde eu morava, até o hospital onde ele nasceu. E ali começou a nossa vida. Pessoa com deficiência, a pessoa chegar e falar assim: eu acho melhor você e a tua esposa entregar o teu filho para a Pestalozzi. A Pestalozzi antes acolhiam como se hoje nós tivesse aí os albergues, tivesse as pessoas que não têm condições de cuidar e pega lá, entrega o seu filho e eles cuidam. Não vamos entregar o nosso filho. Ele não vai andar, não vai falar, vai vegetar e vocês não vão ter condições de cuidar. Hoje, os 2 filhos meus, um é gerente de uma empresa grande, ele, deficiente, não é nada. Posso falar para a câmera? Claro. Ele não é quase nada para você que pensa que você não consegue. Professor, dramaturgo, trabalha, é pessoa com deficiente, sabe lutar pelos seus direitos. Que emocionante. Eu acho, porque a minha causa de pessoas com deficiência. E não é pessoas com deficiência falando da LBI, não é falando do código agora que foi aprovado também, é falando de todas as deficiências. Nós somos os mais deficientes que temos, porque às vezes a gente não acredita na pessoa com deficiência. Desculpa. Não, é emocionante, até eu tô emocionada. Então, na verdade, assim, você viveu na pele toda a dor de alguém que tem deficiência. Me conta uma coisa, como é que nasceu essa paixão pela política? Através disso. Para ajudar o próximo. Isso desde quando meu pai era vivo, ele sempre fez a política. Meu pai é imigrante, é libanês. Sabah al-Qaeda, salam aleikum. Todos que estão sabem que eu te cumprimentei. Ele sempre viveu na política. E sempre
E eu pequeno acompanhando aquilo, que isso é uma porcaria, é uma porcaria, é uma porcaria, e veio no sangue. Então, quem eu queria que estivesse mais perto de mim? O Adão, o Cláudio, o Joaquim, o Adzaci, as pessoas mais humildes era com quem eu mais andava. Quando eu formei o Grêmio Estudantil, e só para você perceber, hein, Sandra? Nossa, eu fui o único, fomos em 5 para o Exército e até hoje não teve mais pessoas que foram para o Exército. Então sempre eu gostei desse tipo de política, de ser um líder... Política do bem. Política do bem. E falar, olha, nós precisamos formar um Grêmio Estudantil, nós precisamos entrar na JUPAC, eu preciso formar um grupo de adolescentes buscando Cristo. Olha, aquele cara está sendo humilhado, nós precisamos saber por que ele está sendo humilhado. Essa minha professora baixinha, tive muitas discussões com ela. E ela era baixinha mesmo, dona Raquel Salles. E olha, não era só ela, então vai bater de frente com a diretoria, eu ia lá e batia de frente com a diretoria. Estou na minha razão e as pessoas estão precisando. Eu acho que a política já está dentro da gente. Eu não falo a politicagem, a turma confunde a política e a politicagem. Agora, eu acho que eu adoro a política. Eu acho que a política ela vive dentro da minha casa. Ela vive dentro da tua casa. Ela está aqui. Isso aqui tem valor. Você vai no mercado, você, infelizmente, nós brasileiros não sabemos ver lá o estadual e o federal que a gente deixa lá dentro daquele mercado, aqueles impostos. Então, eu acho que a política é isso. É fazer a política do bem e não se vender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você acha que pode melhorar na saúde? E quais as maiores deficiências? Olha, Sandra, eu acho que tudo na saúde tem que ser melhorado. Eu defendo a Lei 8080, a 842, que é dos conselhos. Já fiz parte de vários conselhos da saúde. Fiz parte, não sou conselheiro. A turma é acostumada a falar, eu sou conselheiro da saúde. Não, você faz parte do Conselho da Saúde. Vamos ter agora convenções também, que vai para Brasília. Mas a Lei 8080, o SUS, é o melhor convênio que nós temos no mundo. A turma não sabe disso, mas é o melhor convênio que nós temos. Infelizmente, às vezes, ele é mal administrado. Tanto por cima como pela base. Por que melhorar a saúde? Por que um hospital, posso até citar vários hospitais, eu creio que é antiético para mim citar esses hospitais, por que eles têm uma maca tão linda, maravilhoso, e você chega na recepção, bom dia, boa tarde, isso, aquilo bonitinho, você está pagando. E o nosso SUS dá remédio de graça. Às vezes falta. Muitas vezes falta. Ou falta direto. Pessoas que a gente conhece. Agora, como vai melhorar a saúde? Somos nós, é eu, é você. Não é só a gestão. Não é só o secretário, não é só o prefeito, o governador. Eu creio que para melhorar a saúde, eu posso falar da minha região. Da minha região nós temos 4 UBSs, Unidade Básica de Saúde. Nós temos apenas um AMA no distrito Anhanguera, temos apenas uma UPA em Perus e agora está saindo outra no Anhanguera. Mas se nós unirmos, não falo só aquela região, mas se nós, população, unirmos realmente, falar, olha, o que está faltando? Não é ir lá e quebrar um vidro ou chegar numa UBS e falar que nada presta, mas se você dá a sua contribuição, falar, olha, o remédio que eu já venho buscar já faz 3 meses, por que não tem? Vamos buscar o caminho certo. Eu adoro a ouvidoria.
Porque é em cima de uma ouvidoria, se o seu funcionário aqui, Sandra, não estiver trabalhando bem e eu tiver que reclamar dele e sair lá fora, pegar no meu celular, porque aquela porcaria que não sei o quê, não resolveu nada. Se eu fizer uma reclamação por escrito, uma ouvidoria, olha, Sandra, seu funcionário não me tratou bem, você vai tomar atitude. Você vai chamar ele, você vai ver aonde você está errando. Porque não adianta você ser um gerente, sendo que você não sabe o que está acontecendo ao seu redor.